Como usar a planilha de hubs? Vamos lá. Começa assim. O primeiro pensamento que eu tenho que ter, o primeiro pensamento que eu preciso ter é: quantas vezes eu entrarei no jogo para decolar? Se você vai entrar uma única vez, quer dizer que as suas rotas têm que ter no máximo 24 horas. Se você vai entrar duas vezes, você vai ter que ter rotas de 12 horas. Se você vai entrar três vezes, você tem que ter rotas de 8 horas. Se você vai entrar quatro vezes, serão rotas de 6 horas. E aí você vem fatiando o seu dia, né? O dia de 24 horas em um número de decolagens. Então eu, por exemplo, eu gosto de trabalhar muito com esse índice aqui, ó, 3 vezes de 8 horas. Então eu começo a primeira coisa a responder aqui é definir sua estratégia em horas. Né? Definindo sua estratégia em horas, você vem para o passo 2. Escolher a aeronave a ser usada. Quando você escolhe uma aeronave, o que vai determinar é o seu financeiro, né? Determinado pelo financeiro, então, eu vou chegar num número de aviões que eu vou poder comprar com aquele dinheiro, e eu tenho aqui já no canal um vídeo que ensina você a fazer essas filtragens e tal. Beleza, depois a gente fala disso. Mas a questão aqui é, eu vou pegar, por exemplo, um avião que eu gosto muito, que é o MC-21-400. Ele tem 230 passageiros de capacidade. Ele tem também 5.500 km de alcance, ok? E ele consome 6.800 pés de pista. E esse dado só serve para quem joga em realismo. Quem não joga em realismo, vai jogar em easy, esse dado não faz diferença para quem joga em easy. Então descarta, ok? Então vamos lá. Se eu definir que eu vou jogar 3 vezes por dia usando MC-21-400, cuja capacidade de passageiros economy, né, é de 230, então eu sei que 3 vezes 230 passageiros, que é igual a 690. Então serão 3 viagens de 230, vai me dar um total de 690. Isso aqui, isto se eu tiver uma taxa de ocupação em 100%. Normalmente, a nossa empresa, ela tem uma reputação, quer ver, ó, aqui, ó, ó lá, ó. Nesse momento eu estou rodando um marketing de 9 horas, que acabaram os demais, está em 58% de ocupação. Então, todos aqueles dados caem para 58% desse valor aqui, tá? Em que no caso seria 690 passageiros vezes 0,58, olha lá, seriam 400 passageiros se eu fizesse uma decolagem com 58%. Mas para efeito de cálculo, eu recomendo que você sempre faça essa conta aqui, considerando uma taxa de ocupação em 100%, porque pode acontecer de você usar o marketing e a sua empresa ter os lounges e tudo bonitinho, e você chegar nos 99%. Tá, ok? E aí você vai beirar esses 690 passageiros aqui. Bom, entendida essa questão, a gente passa para um outro ponto, que é eu descobrir quais serão as rotas que eu vou trabalhar. Então, vou colocar aqui o terceiro ponto. Descobrir as rotas a operar. E aí entra uma tabela que eu disponibilizei, em que eu vou deixar o link na descrição do vídeo. A tabela é essa daqui.
Hubs acima de 2.500 passageiros. Eu já deixei alguns hubs já filtrados. Brasília, Guarulhos, Seul, Incheon, Dubai, Irã, Uganda, Kampala. Estes hubs têm um market share elevado, né? Esse market share ele é importante para você ganhar valor na hora de revender um avião usado. Eu não vou entrar nesse detalhe agora, isso não interessa agora. Eu vou fazer um outro vídeo falando sobre isso. Mas o que a gente tem que saber é como eu uso então essa tabela. Essa tabela aqui ela é bem simples. Ela está meio bruta, ela tem dados de aeroportos, né, de vários lugares, né, considerando esse total de passageiros, ok? E aí a gente vai ter que fazer o quê? Saber filtrar essa informação. Filtrar como? Eu tenho que filtrar rotas que tenha no mínimo 690 passageiros na classe econômica e que tenham o mais próximo dos 5.500 quilômetros de alcance. E aqui, se você for operar voos diretos, o filtro recomendado seria entre 5.200 a 5.500 km, tá? Então 5.200 a 5.500. Como a gente faz isso lá na nossa tabela? A gente vem então, seleciona a primeira linha, dados, visualização de filtro, criar nova visualização de filtro temporário. Aí eu venho aqui, ó, em distância e vou fazer a filtragem por condição. Essa condição aqui eu altero ela para estar entre 5.200 e 5.500, considerando o voo direto do MC-21, sem escalas. Ok. Pronto, ele já está me dizendo aqui que partindo de Brasília, eu tenho 3 rotas que atendem esse critério de distância. Por coincidência, elas têm mais do que 690 passageiros. Foi uma mera coincidência. Mas na classe Y, né, eu digo. Mas se não tivesse, você pode vir aqui também e fazer um filtro. Filtrar por condição maior ou igual a 690. Ok. Aqui ele vai continuar aparecendo todos esses dados, porque todos os aeroportos aqui já têm esse valor. Vamos pegar aqui Guarulhos. Seleciono lá a primeira linha, dados, visualização de filtro, criar nova visualização de filtro temporário. Distância, filtrar por condição, está entre 5.200 a 5.500. Olha lá, me deu 3 aeroportos. Aqui a filtragem, mesma coisa, ó. Filtrar por condição, maior ou igual a 690 passageiros. Vai dar na mesma, não vai alterar em nada. E se eu quisesse aumentar a distância? Eu quero usar stopover. Então eu tenho que até dobrar essa distância. Mas como no outro vídeo a gente tratou aqui, você não pode simplesmente dobrar porque tem que considerar que muitas vezes o aeroporto de stopover ele vai deslocar sua rota e vai aumentar essa distância. Então tem que calcular menos distância. Então vou colocar aqui, está entre, vamos dizer, 10.000 e 10.800 quilômetros. Já me deu mais opções. Olha lá. Tá? A demanda Y aqui está filtrada maior ou igual a 690. Deixa eu remover aqui, ó, colocar nenhum. Vamos ver se aparece mais. Olha lá, apareceu mais. Aqui, ó. Apareceu uma rota aqui que tem menos do que 690. No entanto, o que você tem que considerar é que 10.000 quilômetros para o MC-21, ele vai conseguir fazer 3 voos dentro de 8 horas dentro do dia. Se você tiver jogando no modo easy, vai. Se você estiver jogando no modo realismo, não vai, porque esse avião ele voa aproximadamente 1.000 km por hora. Tá? Então, se ele voa 1.000 km por hora, uma rota de 10.000 km, né? Aqui nenhuma delas é 10.000, mas se fosse uma rota de 10.000 já levaria 10 horas. Essa daqui, por exemplo, ó, levaria quase 11 horas de voo. Tá? Então não teria como você fazer 3 voos desta rota, nesta rota, não teria como fazer 3 voos, né? No realismo. Agora, no modo easy, daria, porque ele voa mais rápido.
tá certo? Então deixa eu voltar aqui na filtragem da classe Y, filtrar por condição, valor maior ou igual a 690. Olha lá, tá aqui. Se eu fosse pegar Dubai, que o pessoal adora falar de Dubai, tá aqui, ó. Vamos fazer de novo. Dados, visualização de filtro, nova visualização de filtro temporário. Distância, filtrar por condição, está entre 5.200 a 5.500. Olha lá, já aumentou. Em relação a Brasília, por exemplo, ó, já aumentou. Demanda. Todas as demandas aqui são acima de 690, ok? E se eu estivesse jogando no modo realismo? No modo realismo, você tem que considerar mais uma informação nessa mecânica aqui. Que informação é essa? O tamanho da pista. Porque quem joga no modo realismo, o tamanho da pista importa, tá certo? Ah, e se eu quiser fazer outra configuração no meu avião? Eu tenho 150 passageiros na Economy e o resto é distribuído entre Business e First. Aí você tem que fazer a sua conta. Se você vai fazer 3 decolagens no dia, né? Vamos dizer que você tenha 150 passageiros na Y, na classe Economy, então você tem que ter no mínimo 450 passageiros na rota. Aqui as 3 rotas já dariam. E inclusive daria para você colocar mais aviões. Por exemplo, aqui ó, 1.158 passageiros na classe Y. Se eu tivesse uma configuração de avião de 150 passageiros na classe Y, vezes 3 voos, eu vou estar transportando 450 passageiros. Então, memorize esse número, 450. Eu vou pegar aquela demanda e dividir pelo 450. 1158 dividido por 450 e está me dizendo que eu consigo colocar aqui 2,5 aviões nessa rota. Esse meio você vai desconsiderar. Você vai considerar só isso aqui, ó, 2 aviões. Então a gente consegue colocar 2 aviões nessa rota e eles vão conseguir operar tranquilamente mesmo com o marketing atingindo seus 99% de demanda, de reputação, né? E reflete isso na demanda. Basicamente é isso. Ficou mais longo esse vídeo, ele é meio chatinho de explicar, mas o conceito é esse. E espero que vocês consigam utilizar bem essa planilha. Com o tempo, eu pretendo ir adicionando novos hubs aqui, né? Vou encontrar mais hubs com market share mais alto, né? E que atendam nessa característica de ter 2.500 passageiros ou mais, né? Nesse hub, tá bom? Qualquer dúvida, manda